Com a proximidade do dia 31, também se aproxima o momento em que o mundo volta sua atenção para a notória celebração do Halloween. Embora essa festividade seja mais comumente observada nos Estados Unidos, seu reconhecimento se estende a diversas culturas, levando muitas celebrações ao redor do mundo a incorporar temas relacionados a ela. Dentro do contexto cristão, há uma crença predominante de que temas como medo, horror, terror e suspense podem ser problemáticos, afastando as pessoas de Deus. Contudo, é válido questionar se essa perspectiva é totalmente precisa. É importante considerar que o medo e o suspense são experiências universais e que, muitas vezes, refletem questões humanas mais profundas. Em vez de simplesmente afastar as pessoas de sua fé, esses temas podem, em algumas circunstâncias, servir como uma forma de confrontar e entender as ansiedades que todos enfrentamos. Se você se sente curioso para explorar essa discussão mais a fundo, convido-o a ficar comigo, pois é exatamente sobre isso que iremos conversar hoje. Seja bem-vindo ao Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Então, vamos nessa! Antes de mergulharmos no tema do medo, que tal começarmos com uma pergunta? Você já parou para pensar na diferença entre um filme de horror, um filme de terror e um filme de suspense? Filmes de suspense, ou thrillers, são aqueles que nos mantêm na ponta da cadeira, criando uma ansiedade palpável. Eles provocam inquietude no espectador, fazendo-nos sentir como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Por exemplo, em O Silêncio dos Inocentes, estamos constantemente na expectativa de descobrir o que vai acontecer, e essa tensão permeia toda a trama. Agora, imagine assistir a um filme que não apenas gera ansiedade, mas também provoca um medo profundo, uma sensação de que algo aterrorizante está prestes a ocorrer. Essa atmosfera carregada de apreensão é o que chamamos de terror. Um ótimo exemplo é O Iluminado, onde a construção da tensão é feita de maneira brilhante, fazendo com que o público se sinta cada vez mais angustiado. Por outro lado, existe o horror, que é a resposta visceral que sentimos ao ver algo que nos causa repulsa ou nojo. São aqueles momentos que nos deixam chocados e horrorizados após cenas particularmente intensas. Um exemplo claro é o Massacre da Serra Elétrica, que expõe imagens impactantes e brutais, que podem chocar até os mais destemidos. Para ajudar a diferenciar terror e horror, podemos pensar da seguinte maneira: o terror é o sentimento de medo que surge antes da experiência aterrorizante, enquanto o horror é a repulsa que surge após o acontecimento assustador. Por exemplo, sentimos terror quando um personagem tenta escapar de um serial killer, mas o horror se manifesta quando o serial killer alcança a vítima e a assassina de forma brutal. E quanto à diferença entre terror e suspense? Essa linha é um pouco tênue e tem raízes na indústria do cinema. Com a reputação negativa associada aos filmes de terror, surgiu a necessidade de criar o suspense como um gênero distinto. As distribuidoras preocupadas com a bilheteria começaram a promover thrillers, que acabaram se tornando um subgênero de sucesso nos Estados Unidos. Dessa forma, filmes como O Silêncio dos Inocentes conseguiram brilhar sem o estigma do terror. No fim das contas, suspense, terror e horror compartilham algo em comum. Todos eles exploram diferentes aspectos do medo humano, seja através da expectativa de algo ruim que vai acontecer, do susto repentino ou do choque prolongado. Esses gêneros nos levam a refletir sobre nossas próprias emoções. Mas o que é o medo? Agora que já discutimos as nuances entre esses gêneros, vamos falar sobre o medo em si. O medo é uma resposta emocional fundamental que nos ajuda a sobreviver, protegendo-nos de perigos, sejam eles reais ou imaginários. Quando nos deparamos com uma situação ameaçadora, nosso corpo ativa o que chamamos de resposta de luta ou fuga. As glândulas suprarrenais liberam adrenalina, aumentando nossa energia e foco. O coração acelera, o sangue flui para os
músculos e órgãos essenciais, a respiração se intensifica e nossos músculos ficam tensos. Isso é o que chamamos de medo positivo. No entanto, há momentos em que nosso corpo pode reagir de forma exagerada, mesmo sem uma ameaça real ou de maneira desproporcional. Esse tipo de reação é o que chamamos de medo negativo. A ansiedade que sentimos nessas situações pode manifestar sintomas físicos intensos, como taquicardia, sudorese e tremores. Quando essas reações se tornam frequentes, podem estar relacionadas a transtornos de ansiedade ou fobias. As fobias são particularmente interessantes. Elas ocorrem quando o corpo interpreta erroneamente situações comuns ou objetos específicos, como se fossem ameaças mortais. Nesse caso, o medo, em vez de preparar o indivíduo para agir, pode paralisá-lo, tornando-o incapaz de lidar com a situação ou o objeto temido. Quando falamos sobre o medo em filmes, séries e livros, é importante entender que ele vai muito além de apenas nos assustar. Muitas vezes, esses relatos exploram temas mais profundos e significativos, como o medo da morte, do desconhecido e a fragilidade da vida. Essas histórias nos forçam a confrontar nossas próprias ansiedades e medos. Por exemplo, o Babadook não é apenas sobre um monstro aterrorizante. Ele também aborda questões de luto e depressão, mostrando como esses sentimentos podem ser devastadores e afetar as relações familiares. O medo pode simbolizar os conflitos internos dos personagens, refletindo suas inseguranças e traumas. Em O Iluminado, o terror provém tanto do hotel assombrado quanto da luta interna de Jack Torrance contra o alcoolismo e seus próprios demônios. Além disso, o medo no entretenimento pode servir como uma lente através da qual examinamos questões sociais. Por exemplo, Distrito 9 utiliza elementos de terror e ficção científica para discutir a segregação e o medo do outro. Já A Caçada ilustra como o medo pode ser manipulado politicamente para controlar as massas. É fascinante observar como os personagens enfrentam seus medos, mostrando que superar esses desafios pode resultar em crescimento pessoal e na descoberta de forças que desconhecíamos. Em It, A Coisa, por exemplo, as crianças precisam confrontar seus maiores medos para derrotar o palhaço aterrorizante. No final das contas, o medo no entretenimento não se resume a sustos superficiais. Ele nos oferece uma oportunidade de explorar a condição humana, nos levando a refletir sobre quem somos, o que tememos e como podemos superar essas dificuldades. Agora você deve estar se perguntando, certo, eu entendo esse ponto de vista, mas o que a Bíblia diz sobre o medo? A Bíblia menciona a palavra medo cerca de 365 vezes, indicando a importância desse tema nas Escrituras. Vários personagens bíblicos, como Adão e Eva, Moisés, Abraão e Pedro, enfrentaram momentos de medo em suas jornadas. A Bíblia distingue dois tipos principais de medo: o temor a Deus. Este é um tipo positivo de medo, caracterizado por uma profunda reverência e respeito por Deus, por seu poder e glória. Não se trata de um medo paralisante, mas de um reconhecimento da grandeza divina. Provérbios 1:7 resume bem essa ideia. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse temor traz consigo benefícios, como sabedoria, conhecimento e proteção. O espírito de medo. Este é o medo negativo, conforme mencionado em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este tipo de medo pode ser paralisante e prejudicial ao nosso crescimento espiritual e pessoal. Reconhecer a diferença entre o medo saudável e o medo prejudicial é fundamental. É importante refletir sobre a origem e a natureza de nossos medos. Pergunte-se: esse medo me ajuda ou me prejudica? Se a resposta for a segunda, enfrente gradualmente as situações que lhe causam medo, buscando aumentar sua confiança. Não hesite em buscar apoio de amigos, familiares ou até mesmo de profissionais. Acima de tudo, é fundamental confiar em Deus e não permitir que o medo nos domine. Em 1 João 4,18, encontramos uma mensagem poderosa que nos encoraja. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Embora sejamos imperfeitos, podemos sempre buscar superar o medo paralisante através do amor e da confiança em Deus. Além disso, Isaías 41:10 nos oferece uma promessa reconfortante.
hoje. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Que essas palavras nos inspirem a enfrentar nossos desafios com coragem e fé, sabendo que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Ao nos voltarmos para Deus, encontramos a força necessária para transcender nossos medos e viver plenamente.